tá começando mais um Carteiros do Condado, este programa que tem como objetivo desmistificar os mistérios da nossa indústria financeira maravilhosa tupiniquim. Davi Fontinelli. Tudo bem, Lucas Colasso? Deixa eu falar um negócio. Você que tava sumido. Essa brincadeira aí me custou explicações, tá? Eu tive que explicar pras pessoas que eu ainda trabalho aqui, que eu ainda faço stock pickers. Me perguntaram, sabia? A gente sentiu sua falta aqui no. Eu espero sinceramente que sim, embora eu ache vocês bem melhor sem mim. Com certeza. Anversa. Semaninha fácil, né? Vai ser Não. bem tranquilo aqui pra gente falar sobre tema internacional aqui Ah, no nosso bate-papo. que Tá ideia tranquilo. brilhante, né? Porque todo mundo tem uma resposta aqui, né? E o mais fácil é que a gente tá aqui pra falar sobre as cartas dos gestores, mas, poxa, o que foi escrito em março Já ficou velho. já né? não vale mais pra abril. Então vai ser um híbrido de cartas com talvez podcasts recentes, um pouco do que a indústria tem falado nos últimos dias. Vamos fazer um Porque giro doido aqui. As cartas, talvez, boa parte delas já não estejam valendo Já. mais. Tá mudando tudo de um dia pro outro, às vezes, né? Aqui tá uma loucura. Mas Inclusive, durante esse podcast, enquanto a gente fala, talvez já mude, né? Já Então, mudou, já. Às vezes, durante o programa já perca a validade do que a gente tá falando aqui. eu acho que nem tanto assim, que vocês fizeram boas análises aqui. Vamos dar uma olhada? Já vamos pro primeiro slide? Acho que vale a gente introduzir. Isso. A Anversa já deu spoiler do nosso assunto de hoje, né? Um assunto do investimento internacional. E não é só porque o mundo tá virando de cabeça para baixo, o paradigma dos últimos. Da economia global dos últimos 80 anos está sendo alterado. Não é só por conta disso, mas também porque é um tema que a gente quis colocar luz, como que a gente enxerga esse assunto. Mostrar aqui alguns dados, né? Os nossos Sim. slides que a gente preparou aqui. E que, naturalmente, todo mundo já escutou, né? Sobre por que investir fora, se deveria, etc. A gente não está aqui para cravar o timing, até porque, como a gente falou, tudo que a gente fala aqui, as coisas estão se mudando rapidamente, né? Mas o intuito é mostrar como a gente enxerga o tema e trazer esses dados. O primeiro deles, quando a gente pensa sobre investimentos em geral, investimento global, é, na verdade, falar dos investimentos no Brasil e essa realidade de que os ativos brasileiros são altamente correlacionados. A gente escuta muito dos gestores, né? O Kit Brasil, tudo se move em conjunto, etc. Né? Então, quando você pensa, quero tomar risco no Brasil, tem os ativos prefixados, ativos atrelados à inflação, as ações, né? Aqui representados pelos índices, o IDK é o índice que está aqui na tela, né? O índice de títulos públicos prefixados com vencimento duration fixo em 5 anos. Tem também o IMAB, que representa os títulos públicos atrelados à inflação. E, por fim, o Ibovespa. Então, são os índices que a gente usa aqui de comparação para representar os ativos locais. Né? A gente vê que a correlação, por exemplo, entre o Ibovespa e os índices de títulos públicos é de 0,54 e 0,55. Né? Então, é uma correlação alta. Até comparando com o que os investidores gringos carregam em suas carteiras, né? O portfólio que equilibra os 60-40, ou enfim, que vai comprar ações e renda fixa, porque quando as ações vão mal, a recessão, e aí as taxas caem, os títulos públicos vão bem, e isso protege a carteira, né? Em mundos inflacionários como o nosso Brasilzão, essa lógica não vale, né? Quando o Ibovespa vai mal, muito provavelmente as taxas pré-fixadas ou atreladas à inflação também vão. Os títulos públicos, né, pré-fixados ou atrelados à inflação também vão mal. Então, não ajuda a vida do investidor que está tomando risco com ativos locais. E essa tabelinha que a gente colocou aqui, ela ilustra essa correlação. E a correlação de longo prazo, tá? Aqui, janela de 10 anos, mas é uma característica intrínseca aos ativos brasileiros, que naturalmente é o fator de risco comum, risco Brasil. O risco país, como a gente comumente fala. Aí o investidor pode se perguntar, mas eu não quero ter um portfólio diversificado, quero ter só o CDI. Que é um contra-argumento muito forte, eu diria. E aí no próximo slide que a gente trouxe aqui, qual que é o problema no qual você pode cair tendo esse raciocínio do tipo, quero apenas o CDI?
porque a gente não está aqui para criticar e falar que é um mau investimento, né? Longe disso. Mas é também para colocar a luz no grande inimigo do CDI, que quem é o IPCA, né? Então, em países inflacionários como o do Brasil, o grande risco de você estar investido em um variável nominal é você perder seu poder de compra. Eu tô percebendo um olhar aqui já desconfiado do Lucas Colasso. Eu tô me sentindo pressionado. Não, continua. Sua didática tá incrível. Pressionado aqui pelo... acho Esses que estudos de comunicação que você tem feito, esses livros, estão que o funcionando. rapaz, a braba que ele vai soltar aqui na sequência vai ser... Já se prepara, Davi. Mas aqui na tela, a gente plotou qual teria sido o retorno de um investidor que ficou aplicado só no CDI, né, o retorno líquido de IR, os 15% de IR, acima do IPCA. E aqui tem duas linhas, né? Uma é a janela de 12 meses, o investidor ficou um mês aplicado, um ano aplicado. E o outro é a janela de 5 anos, que é um período até bem mais razoável de longo prazo, né? E a gente vê no gráfico que tem um período, existem períodos em que essas linhas ficam negativas, ou seja, o investidor que investiu só no CDI, ele passa períodos de retorno abaixo do IPCA. O IPCA come o seu retorno. Então você perde poder de compra, tem ganho real negativo. Mesmo o CDI, ele tem períodos às vezes de 2 anos, como foi ali no início da pandemia do Covid, né, de 20 até ali final de 22, que ele passou abaixo do IPCA. O IPCA comeu por um período de 2 anos, essas janelas de 12 meses. E se você pegar uma janela de 5 anos, que é uma janela longa, também teve períodos que o retorno em 5 anos ficou abaixo do IPCA, né, que foi mais ou menos um ano ali entre 21, ou seja, os 5 anos que se terminaram em agosto de 21, início de 22 até 23, o investidor perdeu para o IPCA. Então, acho que é um ponto importante para se ter em mente que o CDI por si só, embora ele até supere muitos índices em janelas específicas, etc., né, ele tem um grande vilão que é o IPCA, né? Então você deveria buscar aumentar, otimizar o seu portfólio, né? Que é o trabalho da diversificação, do asset allocation, seguindo o suitability, seguindo o seu perfil de investidor, mas você deveria se atentar para essa questão. E aí o exemplo mais óbvio aqui, por exemplo, as NTNBs, né, o investimento atrelado à inflação, que tem períodos como os últimos anos que o investimento caiu porque as taxas subiram, mas olhando para frente, até título de comparação, o CDI líquido de R em 5 anos, ele nos últimos 10 anos ele não passou de IPCA mais 4 no high ali. E hoje em dia ele está ali em torno de menos de IPCA mais 2. Se você aplicou só no CDI, líquido de R, Isso. ele não passou de IPCA mais 2 em janela de 5 anos. IPCA mais 2 ao ano, né? E as NTNBs aí estão negociando acima de... Que é super baixo, né? Porque se a gente 7,50. voltar no tempo e lembrar de quando as NTNBs estavam pagando pouco, né? Sei lá, as NTNBs mais longas estavam pagando PCA mais 3,5, né? Ou seja, o retorno líquido aí nesses últimos 5 anos foi abaixo disso até, né? Então, Abaixo disso, né? A questão é que não tem os solavancos e as oscilações que a B tem, né? Então, você só precisa ter um pouco mais de você paciência. precisa ter paciência, mas assim, se você mirar 10, 15 anos, você vai render um CDI mais 3, CDI mais 4, às vezes, em janelas longas, que é um belo de um retorno. Eu tava olhando de maneira desconfiada, que você falou, não O que foi estamos aquela... aqui para criticar e tal. Eu concordo, vocês não estão, eu tô. A gente passou por um período. Teve alguns episódios do Carteiros, acompanho o Carteiros, pra vocês ficarem informados, mas teve alguns episódios do Carteiros que a gente trouxe dados aqui de captação da indústria, né? E a gente viu um crescimento na indústria de crédito, por exemplo, muito grande, entre outros veículos de renda fixa, como veículos de liquidez. Atualmente, quando a gente. Essa crítica que vocês trouxeram, ela tem um momento muito bom para ser falado, porque hoje a gente enxerga uma indústria de crédito privado que já em parte sofre resgates porque esse dinheiro está saindo para ser aplicado em ativos bancários isentos de imposto, por exemplo, que normalmente são atrelados ao CDI, pagam lá seus 98, 96, 94% de CDI isento de imposto, né? Então o brasileiro
ele tem uma tendência de ser pró-ciclo e não anticíclico, né? Então, no momento que o CDI está alto, né, a taxa de juros está alta, ele acha que esse é o melhor negócio que ele pode fazer, então ele vende tudo, vende bolsa, fundos, multimercados, outras estratégias, vende o carro, a casa, o cachorro, para comprar ativos atrelados ao CDI mais simples, que não vão ter o efeito da volatilidade, né? Boa parte desses ativos bancários, por exemplo, são marcados marcados na curva, perdão, né? Então você não vê essa volatilidade acontecendo na sua carteira, isso te traz uma sensação de conforto, né? E você aplica seu dinheiro todo lá para ficar vendo ele render num reloginho todo mês, lá 1% ao mês, um pouco mais do que isso ao mês líquido. E o que você está mostrando aqui é justamente que fazer só isso dessa maneira tão simplória não é uma boa estratégia de investimento em vários momentos, né? Que é bom sim ter um pedaço do seu portfólio em CDI, aí vai mudar o tamanho do seu portfólio que você vai alocar nessas estratégias que acompanham a taxa de juros, mas fazer só isso não é bom. E se habituar com a volatilidade pode ser bom, como você comentou. As NTNBs e os títulos atrelados à inflação vão bater a inflação em seu vencimento de qualquer jeito. Você vai receber o dinheiro e vai ter o retorno real. Então é só você aguentar o caminho, né? E é parte da educação financeira você entender que volatilidade, na verdade, da educação da vida, né? Que volatilidade faz parte, né? Então é aprender a lidar com ela, já que ela existe. Lidar com ela não é fingir que ela não existe, né? Então é uma crítica super interessante aqui que vocês mostraram em dados que se coloca na prática. E esse gap que abre em janelas de 12 meses, né, em alguns momentos do tempo aqui, até que você conseguiu superar a inflação ali e gerar um delta de 8%. Mas em momentos mais agudos é um gap em IPCA ali de menos 8%. Então, poxa, você conseguir preservar o seu poder de compra, né, a gente fala muito do IPCA, mas a nossa cesta, como todo mundo sabe, é uma cesta que tem em dólar, tem outros pontos que não é exatamente o IPCA que sabe medir melhor isso. Então, o IPCA das nossas vidas é maior do que o IPCA medido pelo índice. Então, o CDI, que é onde o estoque do dinheiro foi, né, uma indústria pensando em fundos, né, de mais de 9 trilhões de reais, onde 90% desse dinheiro está alocado em títulos atrelados ao CDI, não nos parece o melhor refúgio para quem está pensando em proteção de poder de compra no horizonte de 5, 10, 20, 15 anos. Não parece ser o melhor caminho. E eu acho que os dados que o Davi trouxe aqui nos ajudam a ter essa certeza. Então, pô, você investidor pessoa física que nos acompanha aqui, entenda um pouco dessa dinâmica, né? De que volatilidade é bom, não é ruim. É isso que a gente está querendo dizer, né? Que ela pode ser boa também, não só uma volatilidade ruim. E que você precisa entender como é que se comporta cada uma das estratégias da sua carteira. Se você colocou 15% em títulos de inflação, saiba que está sujeito a volatilidade de curto prazo. Mas se você comprou um título de IPCA mais 7, mais 8, pô, até o vencimento está dentro do que você pode esperar, etc. Cara, você fez uma boa aplicação financeira. 8% de ganho real. Meu amigo, acha isso em outro lugar do mundo, em títulos do Tesouro, né? Eu tô falando alguma loucura aqui? Não tô. Então, vai alocar no multimercado, entenda qual é a proposta da estratégia. Ela é te entregar CDI mais 8, por exemplo, CDI mais 10 numa janela longa, tá? Dá uma olhada lá, a Versa que me ensinou isso lá no passado. Dado mais importante para você olhar, drawdown. Olha lá qual foi o drawdown máximo, quando o fundo caiu, quanto que ele caiu lá no máximo. Vê se aquilo lá te incomoda. Ou se te incomoda, quanto de dinheiro você aceita colocar e ver de repente naquela tela ali printar um resultado desse por uma janela ali determinada. Então, comece a pensar mais com essa cabeça. E você assessor de investimentos ou alocador, enfim, manda o carteiras para o seu cliente, primeiramente, né? E traz um pouco dessa filosofia também, porque no final, se a gente aloca mal as nossas poupanças lá na nossa aposentadoria, a gente vai sofrer com isso. Então, importante ter isso bem claro em nossas cabeças. Próximo slide. Na sequência, a gente traz então o dado da comparação do retorno do CDI com o retorno no investimento em dólar, né? Porque isso surge no contexto de que a gente trouxe, né? De que os ativos locais são correlacionados. O CDI tem um vilão com o IPCA, que tem momentos em que isso fica negativo.
Então, o dólar surge como alternativa que pode ajudar na diversificação da carteira e que existem janelas, como a janela de longo prazo aqui de 15 anos, e que até supera o nosso índice local, o CDI. E só para frisar aqui, o investimento em dólar, na verdade, é só o ponto de partida de qualquer retorno investimento internacional, né? Porque aqui é um fundo cambial qualquer, em que representa o investimento na taxa de juro lá dos Estados Unidos, ou seja, o CDI lá fora, ou seja, está comparando o CDI aqui com o CDI, entre aspas, lá dos Estados Unidos. E a gente vê essa comparação de retornos, mas naturalmente quando você vai investir ou em renda fixa, dívida corporativa lá fora, ou então em ações, qualquer que seja o país, você vai acrescentar o prêmio de risco da classe a esse retorno que a gente está mostrando aqui, né? Então, é como qualquer investimento internacional, o retorno é composto, né? O que você está mostrando aqui, Davi, então é se eu tivesse pego aqui R$ 1 milhão, peguei R$ 1 milhão, mandei esse dinheiro, remeti esse dinheiro lá para fora e comprei títulos do Tesouro Americano. É isso, tá bom. Ao inverso disso, você, ao invés de mandar o dinheiro, deixa o dinheiro em reais e compra os Sim. títulos aqui. Perfeito. Isso. Passou 15 anos, esse R$ 1 milhão, se estivesse dolarizado, ia ser 4.600.000, em reais 3,8 milhões. Então uma boa diferença aí, quase R$ 1 milhão de diferença se você tivesse dolarizado o seu patrimônio. Quando a gente olha do ponto de vista de retorno, é mais de 1% de gap. Né? O retorno do CDI 9,5% anualizado, Analisado, né? ou em dólar 10,8% anualizado. Isso parece pouco, mas quando você coloca no composto, né, a gente vê a diferença que faz aqui, né? E a gente não está colocando aqui as oportunidades de investimentos lá fora, né? Aqui é só o Coisa mais efeito da simples, Treasury, é simples. Exato. A gente ainda está na conta mais básica aqui da nossa conversa, a gente não está falando de alocação em bolsa, alocação em títulos e bonds lá fora. À medida que a gente coloca esses prêmios de risco que existem no mercado desenvolvido ou no mercado emergente, aí a conta fica ainda mais interessante. Só que a gente quis trazer só esse contexto aqui de ter dólar ou real, né? Porque eu acho que ainda existe um pouco dessa tentativa frustrada dos investidores locais de tentar acertar o melhor timing de internacionalizar o dinheiro. É agora, é com o câmbio a 5,80, 6, 6,20. É muito difícil consertar esse timing, então a nossa lógica aqui é realmente ter alguma coisa mais, uma visão mais estrutural. Eu acho que aqui, na verdade, mostra muito mais essa parte do câmbio em si, né? Isso. Porque se a gente pensar na volatilidade da Treasury, ela é mais baixa do que do dólar real, né? Então, se você compra uma Treasury lá fora em dólar, provavelmente o efeito do câmbio vai, dentro ali da variação de retorno que você tem, vai ser muito maior do que a taxa que você está Isso. contratando ali naquele título. Então, aqui prova que ter um pedaço do seu patrimônio em dólares no longo prazo, mesmo que você compre dólar só, né? Um fundo cambial simples, é uma excelente escolha para você carregar isso que o Everson comentou. Fora você, por exemplo, misturar o dólar, ao invés de você misturar com renda fixa, misturar, por exemplo, com ações lá fora, onde você tem um retorno também da Bolsa Americana ou de empresas específicas, né? Então, é bem interessante esse ponto para sair um pouco dessa discussão de curto prazo de puta, mas o dólar tá muito alto, vou perder dinheiro em dólar e tal. Não é bem por aí. E aí já faz o gancho com a nossa indústria dos fundos internacionais, porque o investidor pode se perguntar, então, o que é um investimento global aqui no Brasil? E tem várias maneiras de você Formas, né? investir internacionalmente, né? Então, só para exemplificar, para todo mundo ter em mente, são vários instrumentos, né? Então, você pode investir na plataforma de fundos da XP, vai ter uma lista lá de fundos internacionais, e aí pode ser ou de um gestor brasileiro investido global, ou de um gringo que tem um fundo Você pode. domiciliado aqui no Brasil. Isso, você pode investir, isso chama feeder ou fundo espelho, né? Você pode investir aqui localmente e aí esse fundo ele vai comprar o fundo lá fora, é isso. Aí eu posso abrir uma conta internacional, tipo na XP, e aí eu vou lá e compro esse fundo diretamente lá fora. Exatamente. Tá, perfeito. Ou então você pode comprar um ETF internacional, Tanto aqui quanto lá, tanto aqui quanto lá, ou então um BDR, de ETF. que isso. pode ser BDR de ETF, que é um recibo de ações americanas listadas aqui na B3, mas pode ser tanto de uma ação diretamente, quanto de um ETF, um fundo de índice listado lá fora, mas que você pode
comprar aqui, A né? ideia, Então, a ideia do BDR tem um market maker, ou seja, tem, sei lá, um banco que vai lá, compra o ETF lá fora e entrega esse recibo para você aqui como se fosse um sintético listado em bolsa, e aí você tem a exposição 1 para 1 ali. e tudo isso era só para exemplificar esses números, né? Até trouxe um colinho aqui, mas, por exemplo, o mercado de BDR veio crescendo, né? Porque Sim, passou a ser permitido para investidor em geral, em verdade. 2020, se não me engano. Hoje tem mais de 1.000 BDRs listados, né? E BDR de ETF tem mais de 250. Então, é uma coisa que veio É, a BlackRock puxou muito essa agenda lá na bastante, passada, porque bastante. assim que autorizou, ela anunciou várias aberturas de. Inundou o mercado de É, BDR. muita coisa. E o nosso mercado de fundos de índice, né, os ETFs, que é um mercado bastante menor do que o que é nos Estados Unidos, mas hoje a gente já tem cerca de uns 30 ETFs internacionais e é 25% em termos de quantidade de ETFs, de todos os ETFs da Bolsa Brasileira. Eu Então, a não sei nem o quantidade. tamanho de. Se for colocar tamanho de patrimônio aí, talvez seja maior do que isso até em relevância, porque você tem grandes ETFs Talvez o internacionais. segundo maior de toda a bolsa é o ETF de S&P, IVVB11, e o Que é terceiro, S&P em dólares, que né? é o S&P em Que dólares, compra o IVV lá fora. e o terceiro, chutei a classe de ativo, Eu acho que eu vou acertar. Será que eu vou acertar? Cripto. Hash 11. Mas já foi maior, já passou o BOVA isso É, aí. porque aí a vol É, exato. o PL oscila conforme Exato, exato. a vol, né? Mas, enfim, só para exemplificar que, Que de também fato, é você lá está no fora, grupo também é internacional. dos ETFs internacionais e o investidor tem tudo no aplicativo aqui É, você da comprou no home corretora, broker, enfim, ele pode comprar, você né? tem S&P em reais, S&P em dólar, tem ETF de cripto, tem ETF de tudo. Hoje em dia você consegue comprar a Bolsa Europeia, né? Quando entra para os BDRs, aí vai ter ETF setorial, específico, enfim, dá até para você expressar tese. Então é realmente bem. Quando eu fico pensando isso, né? Porque eu lembro, sei lá, o Stock Pickers tem mais de 5 anos de vida, né? Se voltar 5 anos no tempo, não tinha nada disso. Era a única opção que você tinha era o IVVB. Acabou. É que o gráfico que a gente trouxe aqui no É o slide, próximo? né? Aí. Mostra a evolução do PL da indústria dos fundos internacionais, pegando ali desde 19, e aí acredito que estejamos com problemas técnicos aqui Vai pro próximo na gráfico. sala. Mas ele mostra a evolução. Aí, perfeito. Mas só para exemplificar, em termos de números, quando a gente olha a evolução dessa indústria, e aqui eu até não coloquei os ETFs e BDR também, o estoque a gente não consegue puxar, né? Mas os fundos de investimento, a gente vê que antes de 2020 era uma indústria assim, quase inexistente. 24 bilhões de PL. Se pegar todos os gestores, e gringos, locais, etc. Engraçado. Você não pegou por isso, tá? Mas é exatamente a data de nascimento do Stock Pickers. Por isso que eu comentei que fazendo o gancho aqui com o nosso gráfico, né? Então você exemplificou o que eu comentei, que alinhamento, perfeito. E aí veio a pandemia, juro a zero lá fora, Cresceu muito, né? boom de investimento Não, internacional, teve uma inclusive a porrada de XP fundo, é. Isso que eu ia comentar, teve um monte de... protagonizando, né, essa É, oferta dos fundos internacionais, e aí já teve um crescimento expressivo, e o high foi lá em 2021, mais de 100 bilhões, nossa 120, senhora. que seria a captação de um fundo de crédito previdenciário em um mês aqui no Brasil, mas em 2021 bateu o all-time high, e aí 2022 foi o ano que a bolsa lá fora caiu, e maior parte desse recurso foi resgatada, né? Ou seja, a galera Então, comprou no high e vendeu no low. É isso aí. E não vendeu voltou ao mais. longo de 2022, e essa recuperação ó, de 22 para 23 caiu, embora em 23, ao longo de 23 a bolsa já tenha recuperado, ou seja, continuou resgatando. 2024, acho que parte por valorização também voltou a crescer, mas assim, muito menor do que o que foi no all-time high. E aí, esse ano voltou a cair, muito em função da queda dos ativos, né? Mas hoje estamos em 65 bilhões, número muito comedido, né, Lucas Colasso? É irrelevante, né? Vamos pensar na indústria, o que que é a indústria 100% brasileira. relevante. 65 bilhões de reais em produtos internacionais não é nada. Não. E aí reforça um pouco desse movimento de CDIzação da alocação de recursos das famílias, das pessoas, que é um movimento que, se a gente fosse colocar aqui
renda variável, multimercado, as outras classes de ativos de risco no Brasil e no mundo, acho que retratam bem o que são esses últimos 5 anos, onde o investidor está preferindo a segurança do CDI do que eventualmente aproveitar boas oportunidades de investimento que parecem estar a preços bastante atraentes. Mas vocês sabiam que existe uma maneira de você investir globalmente que é via gestores? Eu acho que vale a gente abordar rapidamente aqui. Porque o investidor, às vezes, ele tem uma ótica dos produtos, de mandar grana para fora, etc. E, às vezes se depara com infinitas opções, né? Mas o fato é que a nossa indústria local, ela veio se desenvolvendo e hoje a gente tem uma gama ampla de gestores brasileiros que investem globalmente, que até no passado é um tema até polêmico, né? Ah, fulaninho tá operando global, daqui do Brasil, não sabe fazer. E eu acho que os preconceitos foram caindo ao longo do tempo. Mas o que é a história da nossa indústria local, começando pelos multimercados, né? O multimercado brasileiro, principalmente na década de 90, era muito focado em renda fixa Brasil, né? Operar títulos de renda fixa locais, e a indústria foi se desenvolvendo, tesourarias, etc. Mas já naquela época, alguns poucos já operavam fora, e aí no início dos anos 2000, a gente viu nomes como a Gávea nascendo, uma gestora que já nasceu com um foco de investimento global, Eles né, têm em até mercados veículo lá emergentes. fora há muito tempo, o Tem Gávea veículos lá Fund. fora, o Pris Fraga trabalhou na gringa, junto com o George Soros, que Sim. foi emblemático, né? Então é um dos nomes que nasceram lá atrás com essa filosofia de investimento fora do Brasil e mantém até hoje, né? Mas outros nomes como o da Capitalo, que não existia lá no início dos anos 2000 a gestora, mas o Carlos Voos tocava a mesa de internacional lá no BBM. Era o chefe da mesa e aí saiu para empreender, abriu a Capitalo e a gestora sempre carregou no DNA as operações em juros, moedas, principalmente fora do Brasil. Mas além deles, nomes como, falei do BBM aqui, a SPX quando ela nasceu, ela tinha o foco em Brasil, uma parte da alocação de risco era Brasil, e aí em 2016, quase 10 anos atrás, eles começaram o movimento de internacionalização, mudaram a sede para Londres, os principais sócios e gestores foram para Londres, começaram a contratar gringos, expandir a operação, a alocação de risco, e hoje é um player global que aloca uma parte do risco fora, que tem vários gestores gringos e escritórios Rio, São Paulo, Londres, Cascais. Cascais, Nova York, Singapura, acho que são esses. É. E então escritórios com profissionais de investimento, né? Então é uma gestora que compete com os hedge funds gringos globais de igual para igual, é um pouco menor do que os gigantes, né? Mas assim, em termos de capacidade, é um player muito competitivo. É outro exemplo aqui da historinha do multimercado que se internacionalizou. Outro nome, outros nomes, na verdade, são basicamente todos os outros gestores que a gente vê hoje, os grandes gestores, houve essa curva de aprendizado, de investimento em time de pesquisa, processo, controles, para alocar risco, seja em Latam, Europa, Estados Unidos. Esses são os mais comuns, né? Então a gente vê hoje a maior parte dos gestores operando fora do Brasil. Que inclusive em momentos de caos no Brasil, DI abrindo, fechando com a vol maluca, muitas vezes a gente vê na atribuição de performance dos gestores mais ganhos lá fora do que no Brasil. Inclusive o Brasil às vezes até ferrando a atribuição do gestor. Sim. Né? Então acho que nessa ótica de investimento internacional e diversificação, né? No final das contas, muitos multimercados hoje eles oferecem com a filosofia específica, mais tático, horizonte mais curto, mas se você quiser expressar visões de investimento via multimercados, hoje você consegue, e que é uma realidade relativamente recente, né? De 2019, 2020 para cá, a gente viu isso, salvo esses nomes que eu mencionei aqui, que foram os pioneiros, né? Hoje em dia, acho que a maioria opera ativos internacionais. E vamos lá, vamos pensar, né? Vamos pensar que, poxa, Arminio Fraga fez isso há 20 anos, a internacionalização do seu patrimônio.
A SPX hoje, que é um dos maiores fundos multimercados do Brasil, faz esse processo de internacionalização do patrimônio. As assets mais antigas e mais tradicionais, né, do mundo de equities, IP, que foi fundada em 88, e Dynamo ali de 93, também fizeram esse processo de internacionalização, montando seus produtos de global equities, né? Então, quando a gente pega todas as grandes cabeças de investimentos aqui do Brasil, eles fizeram com seus próprios recursos, né, com o seu próprio bolso, esse trabalho de diversificar a sua alocação, o seu bolso, para não ficar tão restrito aqui no Brasil. Então, acho que é uma mensagem bem clara aqui de que quem pensa em investimento já há bastante tempo, fez um processo já há bastante tempo de alocação em estruturas offshore. E o engraçado também é que tem várias boutiques, né? Tem assets menores que às vezes não são tão citadas nas mesmas, mas que fazem isso há muito tempo. Por exemplo, a Arbor tem mais de 10 anos de cota, por exemplo, fazendo só Global Equities, investindo em ações lá fora, né? Posso estar aqui, tem a GEL, tem WHG, né, com mandatos lá fora dedicados. Então, assim, realmente tem muita casa aqui olhando para isso e operando lá fora com expertise. A Opportunity tem mandato longo também, investindo lá fora, então tem bastante coisa aqui. E essas duas casas foram, diria, os pioneiros, né? A Dynamo lá em 2006 tomou a decisão de abrir um escritório em Londres e fundou a Dynamo Global, que hoje virou a Zeno, né? Mas lá atrás, talvez tenha sido a primeira, porque na sequência ali, mais ou menos em 2008, a IP passou a investir, não é um veículo, nenhuma operação separada, o mesmo time começou a investir no fundo em ações globais, e é muito ótica de diversificação e você conseguir se expor a negócios que possuem qualidades que, segundo a filosofia dessas gestoras, elas são mais adequadas para essa filosofia de buscar empresas que crescem lucro de maneira sustentável e previsível ao longo do tempo, com diferenciais competitivos fortes, coisa que no Brasil é muito mais cíclico, muito mais duro os ciclos de investimento macro, e que quando você encontra um momento negativo nesse ambiente macro, você consegue diversificar o seu portfólio com esses negócios internacionais, e aí na sequência também um nome como Atmos, mais ou menos acredito que em 2016, até um pouco antes disso, começaram a estudar, acompanhar, investir fora. TB, que nasceu por sócios egressos da Atmos, já nasceu com essa filosofia de diversificar a região geográfica, como se fosse agnóstico de região. Você vai buscar uma filosofia, na verdade um perfil de empresa, de modelo de negócio, seja lá onde for, estudando aquele ciclo de competência, né, digamos assim, um ciclo de competência específico, vale frisar isso também, mas já nasceu com essa filosofia, e hoje vários gestores, inclusive alguns filhos de IP, fundada por gestores que eram da IP, né, como Leblon, como Torque, dedicam uma parcela dos fundos das estratégias que eram focadas só em ações do Brasil, hoje em dia estão investindo também em ações fora do Brasil. Então, acho que é uma realidade que veio para ficar, independentemente de qual que é o retorno do S&P no mês, no ano, se vai subir nos próximos 12 meses, é uma coisa que é inerente ao processo, a cobertura da gestora, e quando houver oportunidades nessa visão específica de cada gestor, é esperado que carreguem alguma parcela do fundo nesses negócios, historicamente, principalmente nos Estados Unidos, mas eu não duvido que tenha, independente da região, empresas investidas por esses gestores que a gente está falando A galera aqui. opera muito Latam, enfim, outras geografias também, Europa, tem bastante coisa. Tem também uma questão, Davi, que vale comentar, tem muita empresa brasileira que nem é listada aqui, né? Então, o Mercado Livre é Mercado Libre, na verdade, né? Talvez seja aí uma das ações mais queridinhas dos gestores, é um desses nomes. XP listado lá fora, Nubank listado lá fora, né? Stone, você tem um monte de empresas que são listadas fora do Brasil, e que são ditas brasileiras, né? Então, esse ponto é interessante, e eu queria ressaltar também essa questão das gestoras internacionais aqui no Brasil. Realmente é assustador hoje a quantidade de fundo que você consegue acessar e diferentes estratégias localmente de casas que eram inimagináveis. Por exemplo, você pode investir na Bridgewater hoje aqui localmente,
né, a casa de Ray Dalio. Ô, Lucas Colas, eu vi Oi. que você foi mencionado por uma delas, foi isso? Fui mencionado pela Ashmore, que é uma casa focada em em emergentes, e que a gente entrevistou o Gustavo Medeiros, que é um brasileiro e é o head de pesquisa macro global da casa, mora 15 anos em Londres, a gestora é sediada em Londres, e eles investem apenas em mercados emergentes, tem 50 bilhões de dólares, é uma empresa listada, né? Então lá fora é bem comum isso, né? As gestoras serem listadas em bolsa. Então é mais um exemplo. Essa semana eu falei com a AXA também, que tem estratégias aqui tanto de bolsa quanto de crédito, né? Tem as assets de grandes bancos, enfim, ProDiver, dá para ficar falando aqui 300 mil fundos que hoje você consegue acessar localmente de diferentes estratégias de grandes casas, grandes nomes. Leda Braga, que também já esteve no Stock Pickers, né? A rainha dos quants, também tem estratégia disponível aqui no Brasil de quantitativa, então tem muita coisa hoje. Então, assim, esse número aqui não tem justificativa, né? No final. Tem 65 bi, um monte de opção em real e em dólar para você investir. Você escolhe o lugar do mundo, a moeda, a estratégia, e você continua investindo todo o seu patrimônio no Brasil, que o Davi mostrou lá o primeiro slide, que tudo se comporta junto. Então, você diversificou em renda fixa, inflação pré-fixada e bolsa, você comprou tudo igual. Mas e posso fazer uma provocação, Faça. Lucas Collazo? O pessoa que esteja nos escutando, assistindo, pode estar pensando agora. O mundo está sendo virado de cabeça para baixo. Os paradigmas e princípios econômicos que ditaram os rumos do comércio global e da economia global estão sendo jogados no lixo. E o que esses caras estão falando de investimento internacional, né? Então, acho que é válido, talvez, você se fazer essa pergunta, né? E acho que o primeiro ponto, vamos falar de mercado ainda, né? Ou seja, o que está acontecendo no momento, o que os gestores estão pensando e estão fazendo na margem. Mas, de novo, aqui é muito um pensamento estrutural, né? A gente não está falando de que agora é o momento, de que você deveria investir uma parte relevante do seu patrimônio, que inclusive, pela cara que o Lucas Collazo, agora pode ser o momento, pela cara que ele Deu um fez, sinal, essa risada é um sinal. pela cara que buy ele fez, acho que opportunity, agora talvez. é o momento, Eu né? estou comprado. Mas a alocação estrutural, ela tem variações mais graduais, né? Como toda classe de ativo, você deveria ao longo do tempo fazer variações graduais para os ativos de risco, né? Então, eu acho que esse ponto, ele foge um pouco dessa discussão muito de curto prazo, de mercado, etc. Né? Mas tá, aqui tudo foi longo prazo, provando para você que você tem que diversificar, resumindo, diversifique, não fique todo em CDI, porque isso pode ser ruim para você. A classe internacional é uma classe mal explorada. Investir em dólar no longo prazo é positivo, faz bem para o seu patrimônio e tem um monte de coisa hoje para você acessar de tudo que é tipo, passivo, ativo, em qualquer moeda. Você consegue escolher hoje se servir do que você quiser, coisas que a gente, como brasileiro, nem podia, era restrito para investidor qualificado. Hoje em dia você tem um monte de opção aqui para você acessar, seja de casas locais que investem lá fora, casas gringas que têm produtos e representação aqui no Brasil, ETFs listado em bolsa, BDR, investir diretamente via uma plataforma internacional em ações lá fora, você pode fazer o que você quiser. É isso. O resumo da ópera é esse. Diversifique internacionalmente seu patrimônio pro longo prazo. Mas e aí, o que diabos A gente vai tá... falar de cenário? E o curto prazo, né? Vamos trazer pro curto prazo. Posso fazer um preâmbulo do cenário só pra turma se achar aqui, tá? Quarta-feira passada a gente teve o Libertation Day, quando o laranjão Donald Trump veio ao mercado anunciar a sua agenda tarifária tão esperada. E aí ele anunciou uma tarifa básica de 10% para todas as geografias, né, nas importações aos Estados Unidos, e algumas geografias ele foi lá, caso a caso, e aumentou essa tarifa. Exemplo, China, União Europeia e assim por diante. O que aconteceu depois disso, o mercado recebeu isso de uma maneira muito negativa e a gente viu as bolsas lá rasgando. Casado com isso, começou um processo de retaliação por algumas geografias às tarifas impostas por Donald Trump, enquanto outras geografias abriram negociação de maneira mais pacífica, digamos assim, aceitando a agenda de Donald Trump, falando, olha só, não precisa me tarifar não, vou levar para zero aqui também. E o Donald Trump falando, peraí, vamos ver, a gente conversa lá para frente, como foi o caso do Vietnã, por exemplo, que sinalizou isso logo na sequência, a Argentina, Javier Milei também anunciou isso. Então, a gente viu isso acontecendo ali. O que a gente vê agora parece que
falando mais do curto prazo, né? Deixou de ser uma briga contra o mundo, virou uma briga Estados Unidos e China novamente, né? Que é a temática da guerra comercial desde sempre, né? Só vai mudando de jeito e conotação, mas é uma briga entre os dois. Só que tem um ponto, né? O Xi não tá numa democracia e o Trump tá. Então, você começar a afetar a bolsa da maneira que afetou, com um americano que, diferente do Brasil, por lá, ter uma taxa de juros estruturalmente baixa e o americano ser acostumado a investir em ativos de longa duração, que a gente fala, né? Como, por exemplo, são as ações, né? Quando você destrói o valor do mercado, mais de 10 trilhões de dólares sumiram do mercado, evaporaram em um curto período de tempo, em dias, você deixa o americano mais pobre, você destrói a poupança dele, né? Então, por conta disso, para até sair um pouco dessa agenda e até evitar problemas no mercado até de crédito, Donald Trump anunciou 90 dias de pausa nessa agenda. A China falou: beleza, estamos dispostos a negociar com você, Estados Unidos, mas se precisar brigar, a gente vai até o final. E nesse momento estamos na pausa e o Trump falou, por último, né? Talvez a gente possa adiar mais um pouquinho essa pausa por ali. Então esse é o momento. E aí o mercado ficou num vai e vem de destruição e alta, né? Então, quando caiu, caiu pra caçamba. Quando subiu, subiu muito também. Então, para quem estava comprado ou vendido, foram dias difíceis. Foi dia de muita volatilidade. O VIX estourou, o broker ficou rico e o gestor ficou pobre. Essa é a verdade desses dias, tá? Então, fazendo um resumão aqui rápido, só para você se encontrar e aí a gente entrar nos assuntos aqui, nos recortes que vocês trouxeram, é basicamente isso. Essa explicação, o resumo dela para mim é aquele famoso: se você não está confuso é porque você está mal informado, porque realmente é muita coisa acontecendo. E nesse universo, né, de poxa, cartas talvez um pouco mais desatualizadas, eu acho que quem conseguiu melhor definir o momento que a gente está do ciclo econômico foi o Paulo Leme ali através do GAAC, ali, aquele podcast mensal que ele faz com o Arthur Wichmann, para traçar um pouco do cenário econômico internacional. Se você escuta ou assiste o Stock Pickers, por favor, confira o GAAC, tá? Ele é publicado no canal da XP, é um conteúdo extremamente subassistido, tá? Porque é basicamente Arthur Wichmann, Paulo Leme e o César Florido juntos, os três, né? Pô, o Paulo Leme esteve no Stock Pickers, foi um episódio que bombou de audiência, todo mundo elogiando, né? Viram ali o tamanho do profissional, que é mais de 25 anos de Goldman Sachs, foi sócio do banco, enfim, cara de muito conhecimento. Arthur Wichmann, toda vez que vem no Stock Pickers também, sempre bomba. Foi sócio do Luiz Stuberger na Verde, um cara que tem conhecimento vasto também, pô. Mais o César Florido, os três se juntam, param e fazem esse conteúdo que está disponível no YouTube de graça, para você acompanhar e ver as visões, e aí tem esse recorte que você trouxe. E até nesse podcast que foi gravado em novembro, poxa, tem uma história completa do Paulo Leme, mais uma visão sobre o cenário macroeconômico, especialmente sobre o cenário de bolsa americana e oportunidade de investimento, que é completamente diferente do que você ouvir o Paulo Leme agora em abril de 2025. Perfeito. Por quê? Né? E aí, relacionado a toda essa questão de tarifa nos Estados Unidos. Primeiro, a definição, né? Definição dessa crise que a gente está vivendo, né? Existem 3 tipos de crise, tá? Então, a primeira crise que ele define é a crise que é a crise estrutural, como foi a crise de 2008, um movimento mais forte, uma recessão mais profunda, algo mais difícil, bem mais difícil de ser revertido. Você demora muito mais tempo para conseguir se recuperar dessa crise sistêmica. Existe a segunda crise, que é a crise cíclica. Então, a economia aqueceu demais, os bancos centrais precisam subir juros para controlar a inflação, e aí é um processo que demora ali entre 6 e 12 meses de rápida recuperação. E existe a terceira crise, que são os choques, né? Eu acho que o choque mais fácil e mais recente é o Covid, né, que aconteceu ali em 2020, foi um grande choque que os bancos centrais ali utilizaram da política fiscal para sair desse choque, e aí esses choques são mais incertos, né? É difícil entender qual que vai ser a profundidade e quanto tempo a gente vai conseguir se recuperar. O que o Paulo Leme definiu, a crise atual que a gente está vivendo, é exatamente uma crise provocada por um choque tarifário, e que facilmente pode ser revertido pelos Estados Unidos. A gente pode chegar daqui a 90 dias, que talvez seja o prazo atual que o Trump deu do ponto de vista de tarifas, e ver algum tipo de acomodação.
Não é esse cenário base, tá? Infelizmente, a interpretação do Paulo Leme é que a gente está passando agora por um cenário muito ruim e, infelizmente, o que a gente está observando ali de política econômica promovida pelos Estados Unidos deve levar a economia americana para uma recessão. Paulo Leme hoje, do que eu vi no mercado, é o que tem o número mais alto de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Nas nossas contas de GAAC, ali são 80% de chance de uma recessão nos Estados Unidos. Que, mais uma vez, pode ser revertido, tem espaço, porque é um choque, não é uma crise estrutural, ela está sendo provocada por um erro de política econômica americana, mas uma correção no quadro fiscal, uma correção nessa questão tarifária com as diferentes economias ao redor do mundo, isso de certa forma a gente pode atenuar, talvez a gente não passe por uma crise tão longa como foi a crise de 2008. Então, acho que é legal primeiro a gente situar que tipo de crise que a gente está vivendo. E a gente já tá vendo alguns sinais, né, desses, do tipo, o americano tá estocando, né, tá cortando o consumo de itens discricionários, né, então isso é um caráter recessivo, né. E quando a gente fala para ativos de risco, complementando o Paulo Leme, não tenho nem calibre para isso, mas enfim, quando a gente olha o S&P hoje e se a gente imaginar 5 mil pontos de S&P com um lucro de $250 por ação, né, a gente está falando de 20 vezes lucro, né, um indicador de valuation que a gente usa muito, né, que para um ambiente recessivo, que é esse justamente que o Paulo Leme está indicando, parece ser razoavelmente caro, né? Então, talvez a dúvida da galera que tá escutando o podcast ficou, pô, os caras estão falando de internacional, talvez seja essa, né? Pô, Exato. será que não tá caro? E agora? Exato. Puta, será que eu espero? Enfim, é realmente um cenário bem, bem duvidoso e como você comentou bem, né? É tão duvidoso, mudou, a gente viu esses dias, né? Quer dizer, muda de uma hora para outra, né? Mas se de repente nesses 90 dias Donald Trump encontra caminhos e faz acordos que chegam em meios termos mais razoáveis, talvez você consiga atenuar ou até evitar, porque tem 20% aí de talvez não acontecer, né? Então, importante também equilibrar, mas qual o forte aí do Paulo Leme, que é um cara que entende muito disso. E aí, para conectar, né, um pouco do que o Paulo Leme trouxe, a SPX acabou de divulgar a carta também agora do mês de abril, então facilitou, né? Não é uma carta que foi divulgada ali ainda na virada, já foi liberada agora mais recentemente. E aí eles trazem um pouco do conceito mais filosófico, né? O que eu gosto da SPX é que eles fazem as cartas assinadas, então foi uma gestora chamada Marcela Libardoni, que já está há bastante tempo ali como na gestão ali de um dos books da SPX. E aí trouxe ali um Bob Dylan ali para dar uma explicada aqui numa visão mais de médio prazo, então usou ali até o trecho de uma música, né? Times they are a changing, então tempos de mudança. E nesses tempos de mudança, ela trouxe até um pouco do contexto de quando Bob Dylan divulgou essa música, que foi em 1964, um período de mudança também global, um período de Guerra Fria. Então, tentando traduzir isso agora para comércio, né? Então, os Estados Unidos sempre foi a grande força de segurança do mundo, né? Então, por isso que Europa, Japão, diversas economias deixaram de investir em segurança porque contavam com esse suporte americano, que talvez não vá mais acontecer, né? A gente, até como consequência disso, já viu a Alemanha indicando que vai investir mais de 20% do PIB nos próximos 10 anos, um pacote de gastos fiscais bastante expressivo no segmento de defesa. Então, é esse mundo agora que está passando por uma conjuntura bastante diferente. Então, a leitura deles de médio prazo é que essa mudança de postura dos Estados Unidos na forma que se posiciona ao redor do mundo tem implicações estruturais para as mais diferentes economias, tá? E aí eu gosto de juntar isso um pouco, né, e trazendo um pouco com uma casa global, né, que está aqui no Brasil, que é a Pinco, né? Então, a Pinco, conectando com esse tempos de mudança que a SPX passou, a Pinco tem batido muito na tecla que agora é um momento de diversificação, né, de simplificar o portfólio, mas buscar diversificação global, né? Então, e aí é uma casa americana, né, baseada na Califórnia, tem feito esse trabalho de diversificação nas diferentes economias, alocando um pouco mais em Austrália, Reino Unido,
que é aquela coisa sempre que eu acho interessante, né, desses produtos globais, né, que quando você está comprando um produto de renda fixa, por exemplo, americano, de um gestor americano, você não está só comprando essa renda fixa americana, mas você está comprando a renda fixa de diferentes economias no momento onde os juros estão mais altos, né? E aí é a beleza da alocação de renda fixa lá fora, né? Como o Davi comentou lá no início da nossa conversa, a renda fixa brasileira e os títulos de risco aqui são todos correlacionados. A bolsa cai, o juro abre, você perde na renda fixa, perde na bolsa, perde em tudo. Lá fora a lógica é um pouquinho diferente. Se você. O 60-40 que você citou, né, Colasso? O 60-40 efetivamente funciona, né? Você carregar uma posição em bolsa, se a bolsa passar por um período de correção, como a gente está tendo agora, o título de renda fixa ele acaba te protegendo, né? Porque a gente tem uma acomodação dos juros. Então, o que a Pinco tem feito, né, nesse ambiente de diversificação é encontrar oportunidades em duration, né? Então, estão alongando um pouco mais o prazo de investimento dos seus bons, dos seus títulos de renda fixa, entendendo que essa conjuntura mais difícil de crescimento para o mundo implica numa atividade econômica desacelerando, numa eventual recessão americana, recessão global, e a consequência disso para os títulos de renda fixa é uma queda, né? Mas não uma queda de rentabilidade, mas um fechamento de taxa, o que acaba sendo muito bom para a renda fixa. Então, assim, um grande mix aí do que os gestores globais também estão pensando de Brasil e mundo. Porque lá é o contrário, né? Quando a situação fica difícil, os juros fecham, né? Diferente daqui que abre. Davi até comentou isso mais cedo aqui no programa. Queria fazer um gancho com a frase do Alves, né? De que se você não está confuso é porque você está mal informado. Sim. E mencionar a carta, o memo da Oaktree, que ele é famoso, né? O Howard Marks, ele escreve de tempos em tempos e são bem famosos os memos dele, repercutem bem. E o último que ele escreveu, o título é Nobody Knows Yet Again. E por que de novo? Porque ele conta, né, no texto que em 2008, dias depois da quebra do Lehman Brothers, acho que foi 15 de setembro, né? Acho que 4 dias depois ele soltou um memo com o título Nobody Knows. Que era lógico do tipo, ninguém sabe o que vai acontecer e as previsões sobre a economia, o ambiente macro, etc. O excepcionalismo americano, que era tão falado há pouco tempo atrás, né? Pouquíssimo tempo atrás, talvez era a palavra que mais surgiu na virada de 2024 e 2025, era excepcionalismo americano, compra Estados Unidos e fecha o olho. E aí ele conta que em 2020, no Covid, ele também escreveu de novo um memo com o título Nobody Knows, contando que mesma coisa, etc. E agora esse novo memo tem o mesmo título, né? Que é essa lógica de um momento de extrema incerteza, por mais que as pessoas se deem o trabalho de projetar, de tomar risco, etc., você tem que ter muito ceticismo em relação ao que você está projetando, as afirmações que você faz, até porque para você fazer uma projeção e tomar risco com base nisso, primeiro você precisa saber qual que são os cenários, né? O que é meio incerto, né? Você tem o cenário otimista, o cenário base e o cenário pessimista. Qual que é o cenário otimista? Qual que é o cenário base? Qual que é o otimista? Ou pessimista? Então, mas além de você definir os cenários, o que é extremamente difícil no momento atual, você precisa definir a probabilidade deles acontecerem, né? Então, o que torna ainda mais difícil o trabalho. É curioso que ele comenta que, no memo, quando você se depara com esse trabalho de previsão, as pessoas elas tendem a se ancorar em 3 pilares, né? Que são fatos, os fatos que estão expostos de maneira objetiva. O segundo são experiências análogas. E o terceiro são opinião e especulação. E a primeira, fatos. Ninguém sabe o que vai ser efetivamente o nível de tarifa, qual que vai ser a retaliação, etc. Experiências análogas nunca teve. O paradigma do comércio global está mudando, coisa que durou 80 anos. E aí sobra o quê? Opinião e especulação. Então esse é o que, segundo Howard Marks, a gente está se deparando hoje em dia. Que é o que está cheio nas redes sociais, X, Facebook, Instagram, opiniões e especulações. Exatamente. Nós adoramos consumir.
E o que ele comenta também, por que é tão difícil, né? Porque existe a questão dos efeitos de segunda e terceira ordem, que é isso, né? O presidente Trump toma uma medida, mas tem as retaliações, aí tem os efeitos econômicos das retaliações na economia americana, aí tem as medidas que o Fed vai tomar por causa desses efeitos, e por aí vai, e aí fica uma cascata de efeitos mais complexos, né? Então, ele sempre pregou essa visão mais cética, anti-projeções, né? O Howard Marks, ele tem essa filosofia de se ancorar a preços, a valuation, a ser contracíclico. Acho que você gosta dessa palavra, né, Lucas Collazo? A ser contracíclico. E, enfim, eu achei interessante esse material da Oaktree, né? E aí, para fechar aqui do meu lado, falando de bolsa, a gestora que a gente mencionou aqui, né, a Dynamo, né, que hoje o Cristiano Souza, ele é o principal sócio gestor da Zeno, que é o spin-off dessa operação global, mas ele voltou a mencionar a carta que eles escreveram na virada do ano e que tem uma mensagem bem interessante, né, porque o que ele defende, o que ele já tinha afirmado na época do virado do ano é que assim toda a bolsa, e a bolsa americana, enfim, passa por períodos de drawdown e drawdowns às vezes de 20%, né, que classifica como bear market, ou seja, você encontra isso estatisticamente a cada 4, 5 anos e é normal. E o que os investidores às vezes se assustam, né, até porque com o próprio movimento que aconteceu em março, né, até antes desse caos todo das tarifas, o índice estava caindo em níveis de queda até menores do que 2018, passado recente, e os investidores já estavam, muitos deles, panicando, né? E ele afirma que, estatisticamente, é esperado que tenha esses momentos de queda, mas o que eu achei interessante é que ele reforça a ideia de que para que serve a gestão ativa, né? Porque o investidor tem a possibilidade de investir no índice, o investimento passivo, S&P, etc., e o que ele defende é a ideia de que o gestor ativo não é o gestor que busca, como muitos defendem, tem como função superar o índice. É isso também, mas é uma lógica um pouco investida, né? Porque não é um gestor que busca maximizar o retorno, e sim gerir o risco. Esse é o ponto que ele defende, né? De gestão de risco. Porque você estar investido no índice, você pode estar suscetível a estar investido em empresas com valuation inflado em função da dinâmica de momentum, que os índices eles só compram, e quanto mais fluxo tem, mais compra para as maiores empresas tem, e aí inflow valuation descola preço de fundamento, e aí você está suscetível a ter uma queda daqueles nomes em função de uma correção natural para o valor intrínseco. Então, quando você é um gestor ativo, você consegue identificar esses efeitos e gerir melhor o risco de um portfólio no longo prazo. Um pouco da ideia que ele defende na carta da Zeno, que ele divulgou no LinkedIn, etc. E eu acho que são momentos como esse que empresas mais defensivas, de qualidade, que aquelas com um modelo de negócio né, Previsível. mais previsível, com diferença competitiva, quase que monopólios, né, que você consegue ter o controle e repasse de preço, marcas muito fortes, cabeça de dono, etc., né, consegue reinvestir o capital a taxas relevantes, enfim. Tudo isso é o conceito que os investidores de qualidade buscam e que ele também defende, né, nessas empresas, no caso, globais, principalmente dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos e Europa também. Enfim, essa é a carta da Zeno Partners. Do jeito que ele descreveu, ele tá falando da Visa. Mas. Que é um exemplo interessante de na verdade, de um brasileiro que seria um veículo local, mas ele fica lá fora, né? Então, é um exemplo interessante. Assim, o que eu tenho visto dos gestores aqui nas comunidades que eu participo deles, privadas, exclusivas, e que eu tento trazer um pouco de visão para a turma, primeiro, eu acho que assim, acompanhando o fluxo de negociação das mesas que operam sul-norte, que a gente chama, ou seja, investidores locais operando lá fora. Então, estou falando dos gestores brasileiros que têm o dinheiro lá fora, que a gente citou aqui, né? Foram movimentos recordes de negociação, então a turma realmente ou sendo estopada, ou enfim, aproveitando para operar muito esse momento, né? Então, cenário de bastante volatilidade, né? Então, a gente tem visto isso.
turma com muita dúvida do que vai acontecer também. Mas eu vi bastante gente virando a mão para compra. E gente que historicamente ganhou dinheiro com isso, então... e aí eu questionei essas pessoas especificamente, porque eu vi elas falando, fui atrás de uma por uma, né? E acho que o feedback consensual é meio esse. Não vou citar nomes, mas teve um gestor que usou um exemplo interessante, né? Ele falou... Eu falei, até avisei pra ele que eu ia roubar a frase, né? Ele falou que o Trump... O Trump tá nos Estados Unidos, o Xi tá na China, como eu comentei, né? O Xi não tá numa democracia e o Trump está. Então, é como se fosse... O Trump é como se ele fosse um jogador perna de pau do Flamengo, que se acha um craque, e o Xi é como se fosse o Romário no Olaria. Porque Estados Unidos é melhor do que a China e o Xi é mais forte que o Trump, é isso, basicamente, né? Então é um impasse difícil, mas a turma acredita que o Trump percebeu com essa agenda de curto prazo e as quedas, essa destruição, de que ele estava talvez exagerando demais, sendo demais nessa agenda, e que talvez ele fosse recuar, ele precisava de uma válvula de escape, arrumou os 90 dias, vai ser o tempo para ele fazer as negociações e apaziguar a situação e talvez sair no outro lado um pouco melhor, por mais que esse equilíbrio para Estados Unidos não seja tão bom ali na saída, mas com certeza melhor do que toda a tormenta que aconteceu. Então já vi uma turma virando a mão por ali para comprar. Não é uma recomendação, não faça isso na sua casa, a não ser que, enfim, você acredite que é uma boa para você, tá? Vamos acompanhar a Taça Guanabara, então. Cenas De dos lá, próximos capítulos. Você vai saber se você precisa comprar o SMP ou não. Bom, vamos pra dica cultural pra gente não estourar o nosso tempo. Davi Fontinelli, o que você trouxe pra gente? Trouxe uma sugestão de série, tá? Um conteúdo que terminei recentemente. Acho que só um detalhe, assim, a Apple TV, ela tem um catálogo de séries de ficção científica que é, assim... Sensacional. Sensacional. E uma delas se chama Dark Matter, Matéria Escura, acho que em português. E tem uma temporada só, acho que vão renovar a segunda. Mas é o conceito... Tem uma física por trás ali, né? O conceito de multiverso. Você desenvolve um dispositivo que te coloca na realidade paralela e você começa a viver vidas múltiplas e o protagonista, ele... Não vou dar spoiler aqui, mas traz esse plot de múltiplas escolhas, até um pouco do paradoxo da escolha, né? E é bem interessante, assim. Então fica a minha sugestão aqui, Dark Matter. Às vezes eu fico imaginando qual será a resenha de Davi Fontinelli num date, né? Deve ser uma loucura, deve... No metaverso. O que você trouxe, Anversa? Seguindo carteirinhos do condado. Tô na fase agora continua dos porquês, mas agora ele começou a chegar um pouquinho mais no corpo humano. Aí eu fiz toda aquela pesquisa ali, trabalho de campo, então... Para você que está tendo que explicar para o seu filho a função do pulmão, do cérebro, do coração, o melhor dos livros é O Corpo de Boris. Então, ali tem todas as instruções para você conseguir explicar o funcionamento do corpo humano para uma criança. Ótima opção. O Leozinho tá viciado agora, toda hora tendo que explicar todo o processo digestivo. O Corpo de Boris vai ser um ótimo caminho. Quando o Leozinho chegar no segundo fundamental, ele vai estar fazendo... Uma máquina. Não, ele vai estar fazendo aqueles programas, sabe? Vai trabalhar uma semana na tesouraria, sei lá. Vai estar fazendo summer. Né? Vai fazer um summer. Cara. Outro dia eu fui na tesouraria, tinha um moleque desse lá. Não, o pai trabalha numa gestora lá fora, ele tá fazendo um summer aqui pra ver se ele gosta da tesouraria. Interessante, quantos anos ele tem? 15. Falei, caraca, o cara modelando tudo. Próxima geração. O Leozinho é um exemplo aí da próxima geração. A base vem forte. O cara deve saber mais de anatomia do que eu já. Mas eu tenho duas sugestões. A primeira delas que eu acho que é boa pra esse momento. Tem uma série no Netflix, documental. Eu gosto muito de história. Sempre gostei muito de história. Não sou muito da ficção, não. Sou mais da história. E... eu gosto de vários personagens da história. Um dos personagens que eu acho mais interessante de estudar é o Winston Churchill. E tem uma série documental no Netflix do Winston Churchill que é incrível, porque eles inclusive utilizaram um modelo de inteligência artificial
para pegar várias passagens escritas em livros e serem narradas com a voz dele. Na série tem várias entrevistas como do Bush falando dele, o próprio Boris Johnson, que não é o Boris do livrinho, é outro Boris, mas você tem várias séries ali, vários relatos, depoimentos interessantes sobre o Winston Churchill nessa série documental. Por que eu falei que é bom para agora? Porque essa série ela mostra muitas coisas no detalhe do Winston, das passagens, seja da Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra e depois, quando ele volta a ser primeiro-ministro, né? E uma coisa que você percebe é que Winston era um líder forte, que tomava decisões e que ele tinha uma certa humildade porque ele cometeu vários erros nas decisões que ele tomou, em várias decisões, mas ele continuava a seguir em frente com foco no objetivo e aceitando esses tropeços que aconteciam, tentando pensar um pouco mais lá na frente e um pouco mais fora do consenso em vários momentos. Por exemplo, ele alertava dos riscos do Hitler fazer o que fez muito antes, e ele era tratado como chacota, né? Ele vira primeiro-ministro na Segunda Guerra justamente por ter sido vocal o tempo todo de dizer o problema que talvez Hitler trouxesse para o planeta. Então, para esses momentos é interessante esse modelo mental do Winston Churchill, né? E a segunda dica, aí eu vou pedir licença para fazer aqui um jabá até próprio, mas eu resolvi dedicar um tempo novamente para produzir conteúdo, então eu tô ativo bem forte lá nas redes, seja no Instagram, @Lucas Colazo, 2 L's 1 Z, seja no TikTok, que é o mesmo nome também, Lucas Colazo, ou no Twitter, que é @Cola Comigo. Cola com 2 L's, comigo normal. Eu tô postando bastante coisa, entre elas uma série que eu tô fazendo de vídeos onde eu explico exatamente os movimentos que estão acontecendo com o mercado, porque, de onde que vem a queda alta, o que o Trump tweetou, o que o mercado está falando. Tento explicar isso um pouco mais e dizer e trazer de uma maneira mais prática o que você deveria fazer aí no seu dia a dia ou como você deveria ler isso tudo que está rolando para ajudar você a se posicionar nos seus investimentos próprios, tá? Então fica a dica aí também para esse momento. Winston Churchill e o babaca aqui te explicando as coisas. Colazo Então, Winston Churchill, aí. né? Recomendação, coisa boa. Fica aí a dobradinha pra vocês. Bom, é isso. Mês que vem tem mais carteiros. Obrigado pra vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Um beijo. Tchau.